Olá, amados, que bom poder estar aqui, glória a Deus. Nós acabamos de assistir um vídeo que fala sobre o culto presencial. Pois é, pelas autoridades, no próximo domingo, nós vamos começar a ter o culto presencial. Vamos seguir tendo o culto online. Então, teremos duas opções. E eu queria animar você, que deseja estar aqui, a fazer todo esse procedimento que acabamos de escutar. Baixe o nosso aplicativo, se inscreva, faça o login no aplicativo e vá lá e faça a sua pré-inscrição para o dia 14. Se você é do grupo de risco, se sente enfermo, ou mora em outro lugar, ou mesmo aqui, mas você diz, eu ainda não estou me sentindo seguro para ir, não há problema. Continue a assistir os nossos cultos online. Vamos continuar juntos, em nome de Jesus, e vamos passar por tudo isso, como estamos passando em Vitória. Eu hoje quero compartilhar com vocês uma palavra cujo título é Uma Nova Chance. Uma Nova Chance. E o versículo base que Deus colocou no meu coração para dividir com vocês é Juízes 16, 22, que diz: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Eu tirei esse versículo da história de um personagem bíblico muito conhecido. O nome dele é Sansão. Sabe, queridos, eu acredito, porque a Bíblia assim me diz, que todo ser humano foi criado com um propósito. Quando a gente lê o Salmo 139, lá diz que Deus conhece toda a nossa vida. E diz mais que Ele escreve a nossa vida no seu livro, todos os nossos dias. Então, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para nós. Conhecer isso, saber isso, faz com que nós comecemos a viver e sentir o sentido da vida. O contrário, faz com que muitos possam viver sem saber sequer por que vivem. Quando eu falei agora há pouco tempo, eu falei de o personagem da Bíblia que se chama Sansão, muito conhecido, muito conhecido. E Sansão foi alguém que nasceu assim, nasceu com uma missão muito clara. Muitos personagens bíblicos, quando a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, nós vamos ver que muitos personagens bíblicos, eles nascem e tem muito definido para eles que eles têm um propósito. Deus os criou com um propósito. Foi assim com Samuel. O choro da sua mãe, Ana, fez com que ele nascesse, ele foi consagrado a Deus e viveu a sua vida embaixo dessa realidade. E tantos outros, Sansão foi um deles. Porém, queridos, alguns desses homens e mulheres, num certo momento, parece que eles perderam a visão, perderam esse entendimento e eles passaram a viver uma vida dissoluta, passaram a viver dissolutamente, trazendo muitos prejuízos. Sansão, esse nosso personagem que nós escolhemos hoje para conversar, para entender, para estudar, foi alguém assim. Foi alguém que nasceu embaixo de uma palavra profética do Senhor, com um propósito para viver, e a maneira como ele começa a viver, ele põe tudo a perder. Parando um pouquinho com Sansão e trazendo para nós, quantas vezes eu já escutei pessoas dizer, pastor, eu estraguei tudo. Eu tive uma chance, eu tive uma oportunidade. Deus me deu algo na mão. Eu tinha minha família, ou eu tinha meu trabalho, ou eu ganhei um dinheiro e eu estava aplicando, mas eu me desviei, o meu olhar para o outro local, e eu comecei a fazer coisas achando que estavam certas, mas essas coisas estavam me levando para um abismo. E sabe, queridos, tudo isso tem a ver com a palavra que nós escutamos domingo passado do pastor André, quando ele ressaltou que nós já trouxemos esse ano várias mensagens sobre prisma, sobre olhos bons e olhos maus. Olhos bons é a capacidade da gente ver a vida, não do meu ponto de vista ou do ponto de vista de outrem, mas do ponto de vista de Deus. A Bíblia diz que quando eu tenho olhos bons, eu me encho de luz. O contrário também é verdade. Quando eu tenho olhos maus, eu me encho de trevas. E nós precisamos entender que, para ter olhos maus, basta que eu me desvie, que eu desvie o meu olhar daquele alvo para o qual Deus me criou e me entregou.
Mas eu queria mais uma vez dizer que no nosso texto base, teve esse versículo que me tocou. Parece estranho utilizar esse versículo para uma mensagem. Mas esse versículo diz: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Começou a crescer de novo. Sansão, queridos, a um certo momento, você sabe isso pela Bíblia, até por filmes, que ele era um ser com uma força descomunal. Sansão não era necessariamente um homem musculoso, porque se assim fosse, a força viria dele. A Bíblia não diz como é que era o seu porte físico, mas ele poderia ser um homem até magrinho, franzino, isso não importa. O que importa é que havia um pacto de Deus com ele, e nesse pacto, Sansão recebeu um dom especial, um talento especial, que ele tinha uma força descomunal. E nós sabemos que isso tinha a ver com não permitir que o seu cabelo fosse cortado, o seu cabelo fosse rapado. Ele se apaixonou pela mulher errada e essa mulher o traiu. Como a gente vê em Juízes 16, 19, quando diz: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, cegaram Sansão, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E agora vem o versículo 22, que eu considero muito importante, porque se não fosse importante, a Bíblia não o relataria. Ela diz: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O que é que nós podemos e devemos entender com essa palavra sobre Sansão? Vamos entender um pouco o cenário. A mãe de Sansão, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E ela recebe a visita de um anjo. E o anjo diz a ela que ela vai engravidar e que ela dará à luz a um filho, e conta toda a história. Ela pede que ele repita isso na frente do seu esposo. Ele faz isso. E quando o anjo se vai, eles têm a certeza absoluta que Deus falou com eles. Em Juízes 13, 5, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça, preste atenção, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, o anjo diz a ela: você vai ter um filho, ele vai ser nazireu, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, e a missão dele é começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, Sansão nasceu com a missão. A missão de Sansão era livrar o seu povo que estava subjugado a outro. Então, o que é que isso importa para nós? Sansão nasceu com uma promessa, nasceu com um destino, nasceu com um propósito, nasceu abençoado, só que ele precisava saber que ele era nazireu. E por ser nazireu, o que é que significa isso? Eu não vou estudar muito sobre nazireu. Se você tiver um desejo de estudar isso, em Números, capítulo 6, de 1 a 21, relata o que é que significa o pacto do nazireu. Basicamente, é um termo que designa uma pessoa para o serviço de Deus. Segundo a Bíblia, a marca mais comum dessa pessoa era o uso de cabelo longo, não podia cortar o cabelo, não podia rapar o cabelo, nem cortar. Deveria abster-se do consumo de vinho ou qualquer outro alimento feito de uva, e ele não poderia tocar em cadáveres. Então, Sansão nasceu, a mãe ensinou ele e disse: você é nazireu, nós não vamos cortar o seu cabelo, você guarda, isso é um segredo seu com Deus, você terá uma força descomunal, e por ser nazireu você não pode tocar em vinho, e por ser nazireu você não pode tocar em cadáver. E Sansão cresce. Sansão cresce sabendo que ele tem um propósito, Deus o criou com um propósito. Sansão é considerado na Bíblia um juiz, alguém que foi levantado por Deus para julgar Israel, para ser um líder dentro de Israel.
Só que ele diz que muitas vezes, quando a gente recebe de Deus uma bênção, é preciso saber lidar com a bênção. Eu já escutei muitas vezes que é mais duro, é mais difícil se manter fiel quando somos muito abençoados, estamos prosperando muito, do que quando muitas vezes passamos por lutas e dificuldades. Então nós precisamos, como povo de Deus, aprender a ser um povo que é abençoado, que recebe dons, que recebe talentos, que recebe a prosperidade de Deus, seja em que área for, espiritual, emocional ou financeira, não importa, e continua fiel ao Senhor. Quantos, queridos, quantos, ao receberem do Senhor a bênção, utilizam a bênção para financiar o seu afastamento de Deus? Quantos começaram bem, até pastores no seu ministério, sabendo que tinham um chamado, sabendo que tinham um propósito, e na caminhada desviaram o olhar, e ao desviar o olhar, eles perderam completamente a ideia de que foram criados com um propósito. Você foi criado com um propósito. Talvez você não conheça o propósito, mas Deus quer te revelar esse propósito. Eu posso dizer claramente a você, eu não sei como você está hoje, eu não sei se você nesse momento se sente como alguém que perdeu chances na vida, é como alguém que está dizendo assim, puxa vida, eu coloquei tudo a perder. Eu quero que você venha para essa história, eu quero que você se identifique com Sansão, porque eu creio que do jeito como Deus operou, Deus pode operar também na sua vida, não só apenas na parte difícil, mas na parte de restauração. Aqui eu quero dizer para vocês que naquela caminhada, o egoísmo de Sansão, as suas paixões carnais começaram a afastá-lo de Deus. Antes, nós sabemos a história de Sansão, que ele termina com os seus olhos furados. Eu quero deixar claro para você que eu não estou aqui hoje querendo pregar a história de Sansão, como você já escutou muitas vezes. Eu quero vê-la por outro prisma. Eu já estou contando o final para você, porque você já conhece, se não conhece, eu estou lhe dizendo. Sansão terminou cego, sem forças, com a cabeça rapada, preso, servindo de palhaço e chacota para os seus inimigos e adversários. E o que foi que levou Sansão a isso? Isso não foi uma coisa que aconteceu apenas naquele dia. Isso foi acontecendo aos poucos. Em Juízes 14, 1-3, diz: desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: filho, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o povo, para que vais tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Ou seja, ele estava dizendo assim: você esqueceu que você foi feito, você nasceu, você foi criado para nos livrar do jugo dos filisteus, e agora você quer casar com uma moça filisteia? E veja o que é que ele diz: toma-me esta, porque só desta me agrado. Sansão começa a esquecer que tinha uma missão, um pacto. O que importava agora para Sansão era se agradar. Ele está dizendo: o que eu quero saber, eu quero ser feliz, e eu só sou feliz com essa moça. Isso era mentira, porque não deu certo, e ele continuou a vida sem ela. Essa moça que eu estou falando não é ainda Dalila, é outra mulher. Sansão estava cego. Para mim, os cabelos de Sansão, mesmo intactos, com suas 7 tranças, já começavam a cair e já começavam a ser cortados no mundo espiritual. Sabe, queridos, quando a gente começa numa derrocada, e você diz: quando começa isso, pastor? É quando a gente se afasta do Senhor. E como é que eu sei que me afastei de Deus? É quando eu começo a perder o sentido de que viver só vale a pena quando eu vivo nele, por ele e para ele. Quando eu começo a viver para mim. E isso não é difícil hoje, porque escutamos tantas pessoas dizendo:
pense em você, faça o que o seu coração manda. Sansão foi um exemplo disso, foi alguém que pensou nele e fez o que o coração dele mandou. E por isso foi essa tão grande derrocada. Foi alguém que tinha uma grande chance, e é como se ele estivesse jogando essa chance fora diariamente. Mas eu não posso deixar de dizer a você que a Bíblia diz que quando o cabelo da sua cabeça foi rapado, imediatamente começou a crescer. É importante entender isso. Sansão segue a sua caminhada. E nessa caminhada, ele começa a quebrar o pacto que ele tinha com Deus. Lembre-se, o nazireu não podia tocar em animal morto, nem num ser humano morto. E nós podemos ler em Juízes, capítulo 14, versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Veja bem, havia um leão que tinha sido morto pelo próprio Sansão. E ele volta depois para ver como estava esse corpo. O que é que Sansão está fazendo aí? Você é nazireu, você não tem que ver leão morto. Versículo 9. Ele viu que tinha um enxame de abelhas, e no versículo 9 diz, tomou o favo nas mãos, e se foi andando, e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Querido, Sansão passa a viver do jeito dele, se afastando completamente do propósito para o qual foi criado. Ele começa a mentir, ele começa a ter sua própria agenda, ele vai lá, ele arranca mel de um animal morto, ele não podia fazer isso, isso estava no pacto, mas ele quebra o pacto e ele faz mais, ele dá para o pai e ele dá para a mãe e não conta nada. E você diz, o que isso quer dizer, pastor? É porque quantas vezes, quando nós começamos a nos afastar de Deus, a primeira coisa que acontece é que, sem perceber, começamos a afastar outras pessoas de Deus. Eu queria que você prestasse atenção, quando uma pessoa se afasta de Deus, essa pessoa passa a ser um risco em potencial, porque parece que não basta para ela ir sozinha para o abismo, ela leva mais pessoas juntas. E nesse caos tremendo, nessa coisa caótica, me vem à mente o versículo que não quer calar dentro de mim. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Sansão estava cego. A cegueira chama um abismo, que chama outro abismo e que chama outro abismo. Juízes 16, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Você ouviu bem. Sansão, homem de Deus, viu ali uma prostituta. E coabitou com ela. O que significa isso? Dormiu com ela, teve relações íntimas com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda noite o esperavam às escondidas na porta da cidade. E toda noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Versículo 3. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca. As tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Não sei se você está entendendo aqui o que está acontecendo. Sansão, nazireu, de Deus, ungido desde o ventre da mãe dele, um homem de Deus, estava coabitando, dormindo, tendo relações íntimas com uma prostituta. E depois, ele usa os dons que Deus deu a ele, o talento que Deus deu a ele, para fazer um show, para mostrar para todo mundo, eu sou o cara. Não sei se você entende, eu muitas vezes já fui em cidades desse tipo, cidades antigas, que tem um muro ao redor, que tem portões na frente, e
Esses portões são enormes, queridos. É uma coisa enorme. Sansão foi lá e arrancou as duas portas com os seus umbrais. Isso é um peso fantástico. Colocou nas costas e subiu um monte e colocou a porta lá em cima, como quem diz para aqueles adversários: agora venham buscar. Eu sou Sansão, eu posso, eu faço e eu aconteço. Oh, queridos, Sansão está perdendo a sua força, Sansão está vendo os seus cabelos caírem, Sansão está quebrando todo o seu pacto, mas ele diz: não, nada disso está acontecendo, porque eu ainda consigo arrancar portas. Que tristeza, meu querido. Como é difícil parar um homem quando ele está nessa derrocada. Mas eu não posso esquecer que quando eu comecei a ler essa mensagem, preparar elas para vocês, o versículo que mais me chamou a atenção é que dizia: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Sansão, nesse caminho de morte, ele, há um momento, um dia, uma hora, que ele entrega todo o seu coração a quem vai lhe destruir. Jesus, a palavra de Deus, Deus Pai, nos orienta sobre todas as coisas que você deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. A palavra também diz: filho meu, dá-me o teu coração. O meu coração, queridos, precisa ter um dono. E o nome desse dono precisa ser Deus. O meu Senhor tem que ser o Filho de Deus, Jesus Cristo. Sansão, em Juízes 16, versículo 15, nos relata: então Dalila lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Veja bem, como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Preste muita atenção, que aqui é uma coisa importante para a gente analisar. Sansão, aqui está sendo dito por Dalila, que ela, por 3 vezes, perguntou a Sansão qual era o segredo da sua força. Ele mentiu, e ela fez aquilo que ele disse que era para ele perder a força. Ele desperta, e ele está lá, naquela situação que ele disse: se acontecer isso comigo, eu perco a força, porque ela o levou para isto. E ele não acorda. E você diz: por que ele não acorda, pastor? É porque quando eu me afasto de Deus, eu fico cego. Eu não vejo. Eu começo a ter olhos maus. Eu só penso em meus prazeres, nos meus desejos. E o resultado é que Jesus disse que quando os meus olhos são maus, quão grandes serão as trevas que estarão dentro de mim. Sansão estava cego. Sansão não via nada. Sansão esqueceu completamente da missão que ele fora chamado por Deus. Versículo 16. Importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Veja, aqui é uma mulher que ficava no ouvido dele de manhã, de tarde e de noite, e ao invés de ele dar um basta nisso, ao invés dele despertar, ao invés dele acordar e dizer: essa mulher é uma traidora, essa mulher está tentando saber qual é o meu segredo com Deus. Não, ele não aguenta mais, porque é tanto importúnio, ela está importunando ele tanto, que ele começa a ser tomado por uma impaciência de matar. Versículo 17. Versículo 17. Descobriu-lhe todo o coração. Oh, queridos. Nessa hora, essa palavra descobriu-lhe todo o coração significa que Sansão entregou a Dalila todo o seu coração. E lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça. Nunca subiu navalha à minha cabeça. Sabe por quê? Porque eu sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem.
Que momento triste. Que momento triste que Sansão, aqui ele vai até o último ponto e ele rompe completamente com Deus. Completamente com Deus. E ele diz a ela, eu sou um homem de Deus. Desde o ventre da minha mãe eu fui consagrado a Deus. Eu sei que Deus tem um propósito para mim. E ele conta a ela todas as coisas que não podia contar. Nós já sabemos o que foi que aconteceu. Ele dorme, Dalila chama um homem, e esse homem rapa as 7 tranças que ele tinha. A Bíblia diz que quando ele desperta, e que ele vê que está sendo atacado, ele imagina que será como das outras vezes. Mas a Bíblia diz assim, não sabia Sansão que o Senhor se apartara dele. Que momento triste, queridos. Que momento terrível. Sansão acabou. Sansão jogou fora a sua grande chance, a sua grande oportunidade, a missão para o qual ele foi criado. E é nesse momento, queridos, é nesse lugar terrível, que rapam o seu cabelo, que furam os seus olhos, que o aprisionam, que a Bíblia solta esse versículo que me chamou tanta atenção. No meio disso diz, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Teve consequências. Tudo que Sansão fez teve consequências. Como eu já afirmei, eu vou ler na Bíblia para que você lembre o que está lá. Juízes 16, 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. Agora está aí Sansão, preso, cego, cabeça rapada, sem forças, amarrado com 2 correntes, e trabalhando, girando um moinho no cárcere. Enfraquecido, sem ter aquela força de outrora. Mas a Bíblia diz insistentemente que tão logo o seu cabelo foi rapado, o seu cabelo começou a crescer de novo. E você diz, pastor, o que significa isso? Então, finalmente eu quero falar, queridos. O título dessa mensagem é Uma Nova Chance. Eu não sei exatamente onde você está, não sei o que você está passando, não sei se você está vindo de um fracasso familiar ou financeiro, algum projeto que você tinha como certo deu errado. Eu não sei nem se você é alguém que tinha um ministério e você se afastou desse ministério, se você tem um chamado de Deus para algo específico na sua igreja e você deixou de lado. Eu não sei exatamente como é que você se encontra hoje, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu queria dizer uma coisa para você. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A palavra diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. A palavra diz que é exatamente por causa da sua misericórdia que nós não somos consumidos. Quem fez o cabelo de Sansão crescer de novo foi algo chamado graça e misericórdia de Deus. Sansão botou tudo a perder. E quando ele estava no fundo do poço, está escrito na Bíblia, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, logo, não demorou um mês, um dia ou um ano, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Sansão teve uma segunda chance de, mesmo cego fisicamente, receber visão. E eu acredito que nesse cárcere fétido, nesse lugar horrível, Sansão começou a ver o que ele nunca viu. Ele recebeu olhos bons e o seu corpo começou a se encher de luz. Você acha que naquele momento ali, talvez rodando aquele moinho, ele começou a pensar e dizer, meu Deus, eu fui criado para defender meu povo. E olha onde eu estou agora, nas mãos dos nossos adversários, por minha tolice, carnalidade, egoísmo, me afastei de Ti, Senhor. Eu joguei tudo a perder. Mas eu acho que ali ele começava a ver que o seu cabelo estava crescendo, sabe?
Talvez para mim, para você, isso não signifique muita coisa, a não ser uma aparência estética. Mas para ele significava, algo está acontecendo aqui. Será que é possível? Será que Deus ainda lembra de mim? Será que Deus ainda poderia me dar uma segunda chance? E naquele lugar, eu creio, que Deus foi curando o coração de Sansão. O seu cabelo ia crescendo, e Deus foi curando o coração de Sansão. O seu cabelo foi crescendo, e ele ia rodando aquele moinho naquele cárcere, ele ia servindo de palhaço para aqueles homens, e Deus ia curando o coração de Sansão. Sansão começou a ver o que ele nunca viu. E Sansão entendeu. O importante não é ficar rico, o importante não é ter muita mulher, o importante não é ser famoso, o importante é viver a vida que Deus planejou para mim. Eu quero voltar a estar no centro da vontade de Deus. E em Juízes 16, 27, nós lemos: ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então, logo a sua cabeça foi rapada, o seu cabelo começou a crescer de novo. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus da segunda chance, da terceira chance, da milésima chance. E Deus me mandou aqui hoje para dizer isso a você. Eu não sei onde você está, não sei se você está bem com o Senhor, glória a Deus se assim é. E se assim for, guarda essa mensagem para que você não venha tropeçar. Mas também não sei se você passa hoje por algum tipo de frustração, de tristeza, de alguém que disse: eu perdi uma chance, eu coloquei tudo a perder, eu joguei fora aquilo que Deus tem me dado. Eu quero declarar na tua vida, que no momento mais triste da tua vida, talvez você nem tenha percebido, quando raparam a tua cabeça, quando tiraram a tua honra, o teu cabelo voltou e começou a crescer de novo, tão logo isso aconteceu. O que você precisa hoje, o que eu preciso hoje, é voltar para o centro da vontade de Deus. Em Romanos 8, 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós fomos chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? O versículo 29 completa dizendo que os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Sansão, durante a sua vida, não parecia nada com o Filho de Deus. Mas Sansão, no final da sua vida, pareceu muito com Jesus. Muitos acham que Sansão se suicidou. Não, Sansão não se suicidou. Há uma diferença entre ser mártir e ser um suicida. Alguém que é um mártir é alguém que é capaz de entregar a sua vida por aquela causa que ele acredita que ele nasceu por ela. Quando os primeiros cristãos foram chamados como testemunhas de Jesus, a palavra no grego era martos, que é exatamente isso, eles eram capazes de testemunhar até a morte. E é essa unção que eu quero que caia sobre a tua vida hoje, nesse momento. Deus está te dando mais uma chance, receba isso. Não se esqueça que o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Qual deve ser nossa oração para terminar essa mensagem? Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tem muita coisa que Deus tem para você. Talvez coisas que você ainda não viu,
Como a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, é o que Deus tem preparado para o coração daqueles que o amam. E eu quero profetizar isso na tua vida. Eu quero profetizar que agora entra graça e misericórdia na tua vida e na tua casa. Esse Deus está te chamando e está dizendo, eu estou te dando hoje mais uma chance. Levante, conserte com o Senhor o que precisa ser consertado. Se arrependa, se é o caso. Peça perdão, organize a sua vida. E se levante vencendo para vencer, dizendo, eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.